Juízes, mas antes de fazermos a leitura, hoje nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, finalizarmos o sermão que nós iniciamos algumas quartas-feiras atrás. Vamos continuar falando sobre as características de um vencedor. Nós sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas algumas estratégias, alguns comportamentos, nós precisamos sempre receber o direcionamento da palavra de Deus para que possamos continuar direcionados no caminho em que nos levará sempre ao centro da vontade de Deus. Eu sempre digo, estar no centro da vontade de Deus é uma vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Já que os irmãos estão de pé, vamos ler então a leitura e depois nós vamos apresentar os nossos ilustres visitantes. Juízes capítulo 1, nós vamos voltar ao mesmo texto, livro dos Juízes. Aqueles que governaram Israel no momento teocrático, teocracia. Os juízes recebiam da parte de Deus juntamente aos profetas e transmitia a palavra. Então aqui está a história do povo de Israel. Depois nós temos o período democrático, O primeiro rei foi Saul, e até hoje vivemos a democracia, se assim podemos dizer, Juízes capítulo 1, verso 1. Não sei se consegue colocar no telão aí, Gustavo, para a gente, para as pessoas que não estão com o exemplar bíblico. Nós posicionamos as bandeirinhas aqui para o culto de missões de domingo e acabamos assim comprometendo pouco a leitura aqui no telão. Amém. A colinha já está aí. Juízes capítulo 1, verso 1. Nós estaremos lendo até o verso de número 7. Aqui nós vamos extrair as características, lições para vencermos. A epígrafe do texto disse: novas conquistas pelas tribos. Versículo 1. E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que entreguei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, pelejaram contra ele, feriram os cananeus e os perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque, a ficha de Adoni-Bezeque caiu. Então ele disse: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e ali morreu. Somente até aí. Vamos fazer mais uma oração, queridos. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Teu maravilhoso e insubstituível Espírito Santo, que traz entendimento aos nossos corações, que inspira esta palavra, faz-nos compreensível, Senhor, Tua palavra. Nós precisamos receber aqui, como foi dito, o Senhor continuar falando conosco, e bom seria se ouvíssemos aquilo que queríamos ouvir. Mas, Senhor, aqui está um povo que procura ansiosamente ouvir a Tua voz. Então fala conosco segundo a Tua vontade, porque a Tua palavra, ela é luz para iluminar o nosso caminho, ela nos traz clareza, entendimento. Não me deixe empobrecer o texto que lemos, Senhor, porque eu não tenho capacidade para tal, mas Espírito Santo continue nos inspirando, dando-nos a palavra assertiva aos nossos corações,
nada é mais importante aqui do que ouvirmos a Tua voz. Nada, Senhor, é mais precioso do que ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz constantemente. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz comigo amém. Tome os vossos assentos. Eu gostaria, de forma muito carinhosa, receber os nossos irmãos que aqui nos traz tanta alegria. Tem aqui uma irmã, eu fico muito feliz. É a primeira vez? Não, é segunda ou terceira vez. Eu lembro de você aqui alguns dias, mas Deus te abençoe muito, você e sua filhinha. Se ela se sentir bem, nós temos uma salinha maravilhosa lá, tá? Hoje ela está mais tímida. Estou vendo 2 rostos novos ali. Para mim é a primeira vez. É a primeira vez de vocês aqui? Já vim umas 2 ou 3 vezes. Ah, 2 ou 3. O pastor está esquecido. Deus os abençoe, sejam muito bem-vindos. Em nome do Senhor, é sempre uma alegria tê-los conosco neste culto. Estamos muito felizes porque todas as vezes que nós nos reunimos em torno do nome do Senhor, irmãos, aí Ele se faz presente. Essa é a garantia que temos. Às vezes nós não temos a garantia de uma casa cheia, como hoje faltou bastante irmãos, mas a garantia de que Ele está presente, a gente pode sair de casa certos de que Ele está entre nós, aleluia. E essa é a diferença. Bom, há 2 quartas atrás nós começamos uma mensagem dentro desse texto. Porém, hoje eu percebo que esse texto, João, se torna familiar, porque nós já o fizemos a leitura dele por 3 vezes. Nos é familiar também o contexto histórico, também nos é familiar a introdução dessa mensagem. Apenas para trazer uma conexão às pessoas que estão aqui nessa primeira quarta, que é encerramento desse sermão. Israel estava para conquistar a terra prometida, aquilo que Deus havia prometido para eles. E em meio a esta expectativa, em meio a esse momento tão gostoso, irmãos, porque é gostoso quando você projeta algo, quando Deus fala algo e aquilo chega bem pertinho, se materializa e você vai tomar posse. Não há uma alegria em nosso coração, há uma euforia, há um entusiasmo, há uma expectativa. Porém, em meio a essa expectativa, Eleazar morre também Josué, um grande líder de Israel, assim podemos dizer. E no meio dessas perdas emocionais, nós ficamos aqui bastante na primeira quarta-feira, né? Citei aqui a questão da psicologia. É um dos maiores traumas que qualquer ser humano pode enfrentar, é o luto. Muitas pessoas não conseguem romper o luto, Camila, vivem junto com o luto. E eles tinham de tudo para desestabilizar ali, apesar de que a expectativa, eu acredito que estava ali do lado do sentimento, do coração deles, de ver tantos milagres que Deus havia feito no deserto. Falta pouco para a gente alcançar lá, mas muitos desistem nos últimos momentos finais. Muitos de nós desistimos exatamente nos restantes daqueles momentos, daquele processo que esperamos há anos. A gente desiste. Israel nos dá um exemplo muito grande. Eles tinham de tudo para desistir. Não, logo agora, cadê os nossos generais? Imagine, são líderes que falecem, mas em meio a esses momentos de, podemos até usar essa expressão, de desilusão, de desesperança, de pensar, então o Senhor não vai cumprir. Eles buscam a presença do Senhor, irmã Cecília. E nós aprendemos muito na primeira quarta que a oração resolve. Oh, glória a Deus! Não é fácil orar, mas a oração resolve. Depois nós compreendemos que toda oração tem resposta. Eles buscaram a paz do Senhor e o Senhor respondeu. E tivemos aqui um incentivo de compreender que, como nenhuma oração tem resposta, não pare de orar.
Você que ora para o seu filho, continue orando. Você que ora pela sua família, continue orando. Você que ora pela nação, pelo seu bairro, continue orando, não pare de orar. E nós usamos o exemplo da oração de Jesus. Ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele orava para tomar as suas decisões. Orava no deserto, orava a noite inteira, passava vigília orando, separava alguém para orar com ele, e nós aprendemos muito sobre isso. Depois nós enxergamos a lei da semeadura, e a lei da semeadura, eu quero entrar aqui hoje um pouco dentro da história. Por que a lei da semeadura? A gente aprendeu antes da lei da semeadura o companheirismo, e a gente que exaltou como é importante, como é maravilhoso ter uns amigos. Aí eu quero te desafiar hoje para a gente andar um pouco, que hoje eu quero falar sobre a característica de um vencedor. Você tem amigos? Nós estamos vivendo momentos e circunstâncias que a cada dia que passa temos menos amigos, e se revela em meio às circunstâncias o verdadeiro amigo. Eu citei aqui a Provérbios, parece 17, em todo tempo nasce um amigo, mas na angústia nasce um irmão. É nas adversidades é que a gente conhece aquela pessoa que não solta a mão da gente na oração, aquela pessoa que liga para a gente, aquela pessoa que manda mensagem: eu estou aqui, o que deve é, oh glória a Deus, como é maravilhoso isso. E muitas das vezes nossas amizades fiéis não estão no ciclo da nossa expectativa, muitas das vezes não está na família, não, muitas das vezes é um irmão na igreja, ou no trabalho, ou na faculdade. A gente precisa compreender que o Senhor tem nos dado amigos. Amém. E é uma forma de Deus falar com a gente, sabe, Ana Lua? Eu estou aqui. É uma forma de Deus falar com a gente. Agora eu conheci quem está aqui, o Caio. De Deus falar com a gente assim: olha, eu estou aqui. É um amigo, é uma mensagem. Irmãos, quando a gente para olhar esse panorama, nós vamos compreender que nunca estivemos sozinhos. Mesmo aquele dia que Deus não falou diretamente comigo, com você, com a gente, alguém mandou uma mensagem, alguém nos cumprimentou, alguém sorriu para a gente. Você pode dizer amém? Você já viveu essa experiência? É extraordinário, é maravilhoso. Teve um dia, irmãos, que eu e a minha esposa, a gente estava sofrendo, passando por uma luta tão grande espiritual, e a gente não sabia o que ia acontecer. Sabe aquele dia que o coração aperta, aquele dia que a oração não flui, parece ter uma carreta em cima das suas costas, nada flui, absolutamente nada. Deus levanta alguém lá do outro continente para uma mensagem, chegar no meu celular e dizer: pastor divino, não pare, não desista, não desanime. Deus tenha enxergado o seu coração, as suas lágrimas, o seu clamor. Quando eu li aquela mensagem, a gente levanta como um gigante. É um sinal de Deus em nossa vida. Amém ou não? Amém. O cenário era um dos piores. 2 grandes generais que guiariam eles tinham falecido, mas eles recorrem em oração por uma resposta, e Deus responde. Quando Deus responde, eles vão à peleja. Judá chama Rubem, seu irmão: vão comigo, vamos. Como é bom ter pessoas do nosso lado para apoiar a gente nas horas que a gente precisa. Não vou assustá-los, porque muitas pessoas já viveram isso aqui. Tem momentos da nossa vida que vai ser só a gente e ele, tá? Desanima não. Que são as oportunidades da gente crescer espiritualmente e crescer na dependência dele, viver experiências que só viveríamos a sós com ele. Porque ele não dá, irmão, sua glória a ninguém. Você pode dizer amém comigo? Eu preciso sair dessa introdução. Eu estou querendo fazer uma conexão com aqueles que estão aqui pela primeira vez, para vocês não perderem muito aqui, mas eu preciso romper aqui.
E sugerindo a lei da semeadura, Deus fala: vai Judá. Judá chama seu irmão Rubens, que também era um capitão de um outro grupo, eles sobem, e em um dia só, Deus deu vitória para eles, tão extraordinária, que 2 tribos ceifaram a vida de 10.000 homens, que o juízo de Deus estava sendo derramado sobre eles. Porque Deus é assim, Ele dá oportunidade, Ele vai dando oportunidade, mas chega um momento que Ele olha, eu preciso agir. E esse foi o agir de Deus com os perizeus, esse foi o agir de Deus com os jebuseus, com os gigaleus, esse foi o agir de Deus com todos os zeus que ocupavam ali Canaã, a terra que Deus havia prometido. 10.000 homens são vencidos. Porém, o verso de número 6 disse: porém, Adoni-Bezeque fugiu. Quem era Adoni-Bezeque? Adoni-Bezeque era o rei, o general dos perizeus. Era um camarada, irmãos, só para vocês entenderem, era comum naquela época de guerra o rei vencer um exército e não matar o rei, deixar o rei vivo como troféu. Esse homem tinha 70 reis que comiam migalhas na sua mesa na rua. Esse camarada era fera. Ele tinha vencido 70 guerras. 70 reis apanhavam migalhas na sua mesa. Quando Adoni-Bezeque viu 2 tribos rompendo e vencendo, espadada para todo lado e morte para todo lado, ele deu perna para quem tem, como diz o mineiro. Perna para quem tem. Sabe por quê, irmãos? Deus nunca agiu na maioria. Você e Deus é a maioria. A gente não precisa ver e nem prospectar aquilo que está diante dos nossos olhos como perspectiva de vitória. Se você vê Deus, a vitória é garantida. Se a gente conseguir enxergar e sentir a presença de Deus, oh, aleluia, Ele nos dará a vitória. Então aquele guerreiro, Adoni-Bezeque, vencera 70 guerras, mas diante de Israel, com a presença de Deus, com o direcionamento de Deus, ele foge, ele corre. Só que Israel foi para vencer. Irmãos, Deus é o casado pela metade. Sim ou não? Desiste não. Para não. Se Deus mandar parar, para. Se Deus mandar guerrear, guerreia. Rompe. Pastor, mas eu não estou aguentando. Rompe. Pastor, mas eu não tenho força. Não é na sua força, é na força dele. Vai. Vai. Os inimigos baterão em retirada. Baterão em retirada. O que Israel fez? Perseguiu Adoni-Bezeque e o prendeu. Poderiam ter matado ele ou não? Poderia, sim ou não? Porque eles precisavam exterminar todos. Só que Israel não o matou. Ele poderia ser golpeado, João. Poderia ser decapitado, transpassado por lança, por flechas. Poderia. Mas Israel, eles foram lá, cortaram os polegares das mãos e cortaram os polegares dos pés. Aí a ficha de Adoni-Bezeque caiu. É aqui que a gente precisa enxergar claramente no texto uma das lições extraordinárias, que são as leis de Deus. As leis de Deus, irmãos, são imutáveis. Elas não mudam. Nós mudamos, o tempo muda, mas as leis de Deus permanecem e caem para sempre. Elas são imutáveis. Quando Adoni-Bezeque é capturado e quando seus dedos polegares das mãos e dos pés são decapitados,
ele fala: olha, então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Olha aí a lei da semeadura. Entende? Então, irmãos, eu falo isso de carteirinha. De carteirinha. Quantas injustiças, Camila? Eu tenho 52 anos. Homem não tem problema de falar com idade, não. A gente fala. 52 anos. Irmãos, quantas injustiças eu já vi. E todas elas, Deus tem um negócio comigo, gente. Deus tem um negócio comigo. Todas que eu procurei fazer com as minhas próprias mãos, vou usar um ditado bem popular, que dei com os burros na água. Não fui eu. Todas que eu entreguei nas mãos de Deus. Todas. Nossa justiça, irmãos, é trapo de imundície. Nós somos ruins. Nossa natureza é má. Mas quando a gente entrega nas mãos de Deus que governa a nossa vida, nossos sentimentos, nossas emoções, Ele age. Na hora certa, no tempo certo, Ele age. Não busque vinganças com a sua própria mão. Seja generoso com as pessoas que são ásperas. Não pague o mal com o mal. Deixa Deus entrar nessa, tira a sua mão. Seja generoso ao ponto de constranger as pessoas que são maldosas com a gente. Revela Cristo. Isso é um ato de revelar Cristo. Isso é um ato da maior nobreza do coração do ser humano. Irmãos, como Deus é maravilhoso. Acho que, não sei se foi quarta passada, eu dei uma pincelada sobre isso, e às vezes a gente até fala: vingança se comer prato frio. Eu pego na curva. Não, faz isso não. Eu não sei qual é o processo da sua vida. Eu estou pregando para alguém aqui que está me ouvindo, talvez aqui, e vão me ouvir depois nas redes sociais. Deixa Deus agir nisso. Não deixa isso tirar o seu sono. Fique em paz. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Bendito é o homem que não confia na força do seu próprio braço. Bendito é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Agora vamos para as características do vencedor. Eu preciso finalizar hoje, eu vou ser breve. Irmãos, como o Espírito Santo tem falado comigo nesse texto. Você está conseguindo compreender a voz de Deus esta noite ao seu coração, meu querido, minha querida irmã? Você pode dizer amém? Amém. Aqui está um povo. O verso nos diz que quando eles capturaram Adoni-Bezeque, eles levaram-o com seus polegares das mãos e dos pés cortados, levaram-o aonde? Jerusalém. E ali Adoni-Bezeque morreu. Antes de falar sobre as características do vencedor, eu quero fazer uma aplicação aqui. Jerusalém, irmãos, a gente teve o privilégio de ir lá algumas vezes, e eu sempre fui com um olhar investigativo. Mas não precisa ir lá para saber o que eu vou dizer aqui. Jerusalém é a única capital, é o único país do mundo que tem duas capitais, uma econômica e uma histórica. Uma econômica, Tel Aviv, e a histórica, Jerusalém. A maioria das embaixadas estão todas lá em Tel Aviv. Mas Jerusalém não é apenas um país, né? Israel não é apenas um país que tem duas capitais, não. Jerusalém é conhecida como a cidade do grande rei. Jerusalém é a terra
onde o nosso mestre nasceu ali em Belém, da Judéia. Todas as vezes que falamos em Jerusalém, tipologicamente se fala sobre o centro da vontade de Deus, sentido tipológico e espiritual. Então, descer de Jerusalém ou sair de Jerusalém, num indicativo espiritual, é descer de nível espiritual, é se afastar do centro da vontade de Deus. E aqui eu quero dizer, antes de trazer aqui essa característica ou as características de um vencedor, todas as vezes que nós nos ausentamos do centro da vontade de Deus, nossos inimigos ganham forças. No sentido tipológico, Jerusalém é o centro da vontade de Deus. Quanto mais tem inimigos que só vão ser vencidos quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Tem vitórias que só alcançaremos quando estivermos no centro da vontade de Deus. E diga-se de passagem, dói, tá? É doloroso, é desafiador estar no centro da vontade de Deus. Requer renúncias, meu Deus. Requer vencer os comportamentos temperamentais, naturais. Eita! Vamos andar. A primeira característica que eu vejo aqui, que era a estratégia de Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque aqui a gente pode pegar no sentido tipológico como o inimigo, o arqui-inimigo do povo de Deus, aquele que impede de tomar posse das promessas de Deus. Dá para trazer esse sentido aqui, porque encaixa bem no texto que nós lemos. O arqui-inimigo, aquele que impede o povo de Deus de tomar posse. Quantos precisam de bênçãos aqui? As minhas mãos já estão levantadas aqui. Tomar posse de promessa de Deus. Vencer! Todos nós. Mas Camila, preste atenção. Na estratégia de Adoni-Bezeque. Parece ser simples, é cortar os polegares das mãos. Mas quando se corta os polegares das mãos, este homem deixa de ser um guerreiro eficiente e se torna apenas um homem inapto para guerrear. Porque quando se cortava os polegares das mãos, este homem estava fragilizado para segurar um arco e não tinha condições de segurar a flecha e soltá-la. Ele estava inapto para a guerra. Tudo que o inimigo quer é nos neutralizar. É tudo. Mas o que tem, pastor? Só os polegares? Eu continuo vivendo, é? Não. Tudo que o inimigo quer. Olha, Satanás não está nem aí com o seu dinheiro, com seu emprego. Ele quer te neutralizar, te deixar inútil na guerra espiritual. Você não vai conseguir alcançar o alvo. Que serve um homem, no nosso contexto hoje, sem os polegares? Ele trabalha normal, vai no computador lá, sim ou não? Não faz tanta diferença, irmão. Está lá. Mas naquela época, não. As virtudes de um valente estavam em sua perfeição, das mãos e principalmente dos pés. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque essas são as características de um vencedor. Não deixe, em momento algum, o inimigo te neutralizar. Se não dá para ir guerreando espiritualmente com voz alta, ore baixo. Lembra de Ana? Ela só balbuciava, fazia mímica. Se não dá para ir balbuciando, vai orando em espírito. Se não dá para ir andando, vai arrastando, vai de joelho, mas continua. Não deixe o inimigo te neutralizar, porque tudo que ele quer, quem canta, parar de cantar, quem serve, parar de servir, quem ora, parar de orar, quem frequenta a igreja, parar de frequentar,
Quem prega, parar de pregar. Quem ajuda as pessoas, parar de ajudar. Vocês estão compreendendo? Essa aplicação espiritual, irmão, meus irmãos, não vos deixem enganar. A nossa maior luta não é do trabalho para pôr dinheiro em casa. A nossa maior luta não é para vencer na vida, Robson. A nossa maior luta não é para manter a estrutura que construímos em torno de nós, e vem boletos, e vem prestações, vem aquilo. Nossa maior luta não é contra carne e sangue, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tudo que o inimigo quer é esfriar a gente, é desanimar a gente. Tudo que ele quer. E ele usa os seus subterfúgios para nos manter neutralizados. Mas esta é uma noite de rompermos esta bolha. Esta é uma noite de propositarmos ao Senhor, dizendo: eu não vou parar, eu não vou permitir que o inimigo me neutralize. Você pode dizer amém? Eu posso ouvir um amém esta noite? Não permitirei isso. Oh, bendito seja o nome do Senhor, adorado seja o nome do Senhor. É provado, a anatomia já provou isso. Quem perde os polegares dos pés perde o equilíbrio. Parece ser insignificante, mas quem não tem os polegares vão correr desequilibrado. Não serve para guerrear, que a guerra tem que correr enfrentando, e muitas das vezes tem que correr recuando. Percebe a estratégia de guerra? Percebe o tamanho da crueldade que Adonibezeque fazia com os reis? Tirava a capacidade de guerrear. Meu irmão, você veio aqui para ouvir essa palavra profética, e o diabo não queria que você ouvisse, viu? Eu estou falando com alguém aqui que o inimigo está subestimando, mas você é uma guerreira, você é um guerreiro do Senhor Jeová. Amém. Nós somos guerreiros. Ah, mas eu sou tão parado, eu sou tão desanimado. Você é guerreiro, senão você não estaria aqui, senão você teria desistido. Você pode dizer amém? Amém? E a maioria de vocês vão concordar comigo. Nós não prevalecemos pela nossa própria força, nós prevalecemos porque Ele tem nos fortalecido e muitas das vezes nos amparado. Você pode dizer amém? Amém. Então vamos lá. E aqui a gente vai encerrar, viu, irmãos? Eu preciso encerrar. Quem perde os polegares das mãos e dos pés, perdem no mínimo 3 características de vencedor. 3. Qual é a primeira? E a gente pode aplicar isso na vida espiritual, e eu já estou fazendo isso, tá? Primeiro, autoridade. E eu quero remetê-los à Roma antiga, quando lá estavam os gladiadores na arena do Coliseu ou em qualquer lugar, em que ali um guerreiro era nocauteado, e após o nocaute ele era morto, eles olhavam para quem? Para o imperador César. Se César colocasse o polegar para cima, aquele que foi nocauteado vencia, ou seja, a sua vida ele era poupada. Mas se César fizesse isso, o que aconteceu? Morte para ele. Então, polegar carrega este histórico e é aplicável na vida espiritual de autoridade espiritual. Quem perde os polegares das mãos não perde apenas na anatomia, não. No sentido espiritual, quem perde os polegares das mãos perde a autoridade. E aqui olha para mim, olha para mim. Tudo que o inimigo quer
é ter crentes banana, que ele bate um pé e a gente tem medo. Você acredita que tem crente que tem medo de macumba? Você acredita que tem crente que tem medo de sexta-feira 13? Você acredita nisso? Irmãos, Jesus teve uma visão e ele contou essa visão. Eu vi Satanás descer do céu como um raio aos discípulos. Antes que eles apavorassem, Jesus disse: mas eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada lhes atingirá. Se você está debaixo das mãos do Todo-Poderoso, fique tranquilo, levante as suas mãos, repreenda o mal, e em nome de Jesus toda a potestade do mal deixará a vida das pessoas pelas quais você está estendendo as mãos na autoridade do Espírito Santo. Teve uma vez que a gente estava caminhando e junto com alguns irmãos, e de correr de um beco que dava numa avenida, saiu um tanto de gente correndo. E aí um dos pastores ali parou e perguntou: o que está acontecendo aqui? Aí eles falaram: não, tem uma pessoa possessa. Ele fez todo mundo correr. Aí parou o carro, foi lá, expulsou aquele demônio e o mal saiu. Irmãos, autoridade sobre a sua vida, autoridade sobre o servo de Deus. E tudo que o inimigo quer é tirar de nós a autoridade espiritual sobre a nossa vida. A gente pode perder muitas coisas, mas não podemos perder a autoridade espiritual. Amém, gente? Você pode dizer amém? Em segundo lugar, quem perde os polegares das mãos perde a sua identidade. O que é identidade? Você vai perder a sua impressão digital ali. É o conjunto de caracteres exclusivo de uma pessoa. É a identidade de uma pessoa. Hoje tem o DNA, sim ou não? Mas se você perde os polegares das mãos, você perde a sua identidade. Tem gente que já perdeu a sua identidade. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Tem gente que não dá para diferenciar se ele serve ou não serve Cristo. Está compreendendo? Irmãos, onde nós estivermos, nós precisamos ser conhecidos, sem dizer uma palavra, pelo nosso olhar, pelo nosso andar, pelo brilho do nosso rosto, pelas nossas reações. Nós não podemos, eu não posso entrar muito nessa parte, porque é uma parte até doutrinária, mas onde nós estivermos, nós precisamos ser luz, nós precisamos revelar Jesus, nós precisamos ser conhecidos como homens e mulheres que servem ao Senhor. Quem perde os polegares dos pés perde equilíbrio. Quantas pessoas hoje, no sentido espiritual, estou fazendo a aplicação, quantas pessoas hoje desequilibradas? Qualquer coisinha, uma tempestade. Qualquer coisinha, falta de equilíbrio. Desequilibra por muito pouco. E é tudo que o inimigo quer, porque é nas nossas disfunções relacionais, é nos momentos de desequilíbrio que a gente sai da linha. Quando está tudo, tranquilo. Eu falei para vocês uma experiência minha no trânsito aqui, uma quarta-feira. Se tem uma coisa para tirar a gente do equilíbrio, é trânsito, é volante.
Eu não vou repetir isso aqui não, mas uma outra ocasião eu quero contar esse testemunho, porque está na hora de parar. Mas irmãos, no trânsito revela os nossos nervos, se estão equilibrados, se servem o Senhor mesmo ou não. A gente se transforma. E são pessoas que a gente nunca viu na vida. Basta pesquisar, vocês vão ver quantos acidentes, quantas mortes, quantas agressões, verbais e físicas, quantas famílias destruídas por uma fração. É fração. Tudo que o inimigo quer. Cuidado com essa luta que você está passando, meu irmão. Cuidado com esse processo que você está passando. Porque o desequilíbrio revela as nossas vulnerabilidades. O desequilíbrio revela os instintos mais primitivos do ser humano. Principalmente aqueles que Jesus a gente ainda, sabe, João, Pedro, a gente ainda não permitiu ele tocar ali a gente fica ali guardando, não, Jesus, aqui não. Eu falei sobre isso aqui no domingo de ceia. Pedro falou, não, aqui não, tu não me lavarás os pés. Mas que o Espírito Santo possa trazer em nós, porque Ele está lá em Gálatas, o fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito Santo é gozo, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, temperança, equilíbrio. Deixa o Espírito Santo soprar na sua vida, no seu coração. Receba! Oh, que maravilha, hein? Eu falo assim para vocês: recebamos o equilíbrio. De uma forma, estralar de dedo, agora eu estou equilibrado. Não é assim. As coisas precisam acontecer para a gente ver se estamos ou não naquele equilíbrio. Não nos enganemos. Tudo que o inimigo quer é tirar de nós a nossa identidade. Tudo que o inimigo quer é tirar de nós a autoridade espiritual. Tudo que ele quer é nos desequilibrar. Tudo que ele quer é nos neutralizar, nos fazer um frequentante de culto e não um crente atuante que age para despovoar o inferno e povoar o céu. Tudo que ele quer é nos deixar inativo. Mas esta é uma noite em que o Espírito Santo fala com a gente de forma assertiva mais uma vez. Oh, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Tá? Que o Espírito Santo nos abençoe, nos dê esse autocontrole e nos leva sempre para o centro da sua vontade, porque é lá que os inimigos serão vencidos. Provérbios capítulo 3, versículo 21 e 24 fala que o homem que não consegue conter o seu espírito é como um homem que é como uma cidade sem muros, uma cidade que não tem muros. Entende isso? Que bom seria se a gente saísse daqui e fosse só maravilhas, mas os desafios continuam. E vão continuar principalmente quando há projetos e sonhos de Deus na sua vida. Não se apavore, fique tranquilo. As características de um vencedor são essas: mantemos a nossa identidade, mantemos a nossa autoridade espiritual e mantemos o nosso equilíbrio. Você pode dizer amém comigo? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar com esta querida igreja. Você que recebeu essa palavra no seu coração, e o Espírito Santo de alguma forma falou profundamente em algumas áreas da sua vida, e você foi tocado por essas palavras que o Espírito Santo falou aqui, e algumas áreas o Espírito de Deus trouxe um vislumbre em algumas áreas que a gente precisa de ter mais cuidado, mais atenção. Eu quero orar aqui para que essas áreas sejam cercadas
A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa a seu redor dos que o temem, os livra e os guarda de todo mal. Eu quero orar por você que percebe vulnerabilidades dentro da sua casa. Eu quero orar para que o Senhor, juntamente com você, para que o Senhor nos amplie a visão. Em alguns momentos da nossa vida, em algumas áreas da nossa vida, nós percebemos que o inimigo está avançando, está nos vencendo de forma estratégica, sem que nós pudéssemos perceber, mas de alguma forma esta mensagem tocou o teu coração. Você percebe que algumas áreas da sua vida precisam ser cercadas. Vem orar comigo, vem orar, vamos orar juntos.